Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá pessoal, estamos de volta a mais uma edição do Mundial Telenotícias Brasil, comigo Paulo Echevarria. Vamos à edição de hoje. O tráfego comercial na fronteira do Afeganistão com o Paquistão, no cruzamento de Torkham, aumentou na quinta-feira. O choque da tomada de poder do Talibã começou a diminuir e a confiança aumentou. Guardas armados monitoravam caminhões enquanto a bandeira branca do Talibã parecia pairar sobre o cruzamento. Apesar do feriado religioso de Ashura, o movimento na fronteira foi talvez um sinal de que o comércio estava voltando ao normal. Mirhan Ali, dono de uma agência de despacho alfandegário, disse, no entanto, que há problemas com as transferências bancárias que podem afetar as importações e exportações que cruzam a fronteira no longo prazo. Os embarques entre os dois países foram interrompidos depois que os insurgentes do Talibã começaram a fazer avanços militares no início deste mês, levando à queda da capital, Cabul. As mulheres no Afeganistão poderão participar da sociedade, desfrutar do trabalho e da educação e decidir como usar os seus hijabs. Foi o que disse um porta-voz do Talibã em entrevista ao China Media Group nesta sexta-feira. Os direitos das mulheres afegãs, de acordo com a lei Sharia no Afeganistão, depois que o Talibã assumiu o controle da maior parte do país, tornou-se um tema de preocupação. O porta-voz do gabinete político do Talibã no Catar, Suhail Shaheen, disse que as mulheres podem continuar com suas vidas normais após a transição. Segundo ele, a vida profissional no país já está voltando ao normal. Os jornalistas estão trabalhando sem problemas, assim como os médicos, os professores, as universidades, tudo está se normalizando, disse Shaheen. Referindo-se aos direitos mais amplos das mulheres, ele observou que as mulheres podem participar da sociedade e escolher os seus hijabs de acordo com os empregos. Espancadas, domicílios invadidos, afastadas do trabalho por serem mulheres. As reclamações feitas por alguns jornalistas afegãos nos últimos dias estão levantando dúvidas sobre as garantias feitas pelos novos governantes de que a mídia independente será permitida. Na primeira coletiva de imprensa desde a captura da capital Cabul, o movimento militante islâmico disse na terça-feira que permitiria mídia gratuita e empregos para as mulheres, coisa proibida quando esteve no poder pela última vez de 1996 a 2001. Porém, vários jornalistas e vigilantes da mídia relataram incidentes em que colegas de trabalho afegãos foram espancados, assediados ou invadidos em suas casas nos últimos dias. A Coalition for Women in Journalism, um grupo internacional de defesa, disse que foram inundados com pedidos de ajuda de jornalistas no Afeganistão, desde que o Talibã voltou ao poder e que estiveram em contato com várias mulheres que disseram se sentir ameaçadas em suas casas. Um editor da Peshawar News Agency em Cabul disse sob condição de anonimato que um oficial do Talibã aconselhou suas 18 repórteres a trabalharem em casa até que o movimento finalize as regras sobre as mulheres no trabalho.
As negociações estão em andamento no Afeganistão para formar um novo governo inclusivo que não só tem os atuais líderes do Talibã, mas também outros políticos afegãos. Foi o que disse Zouhair Shahin, porta-voz do gabinete político do Talibã no Catar. Em conversa com uma âncora do China Media Group, durante um programa de TV, Shahin apresentou as atualizações mais recentes. Nos últimos 20 anos, lutamos contra a ocupação em nosso país sob o nome de Emirado Islâmico do Afeganistão. Então já somos o Emirado Islâmico, mas é claro que nossas deliberações continuam, estão em andamento, disse ele em resposta à âncora. Shahin disse ainda que a delegação chefiada pelo Mullah Abdul Ghani Baradar desembarcou na província de Kandahar a fim de formar um governo islâmico inclusivo no Afeganistão, após consulta à alta liderança do movimento. Ele disse que o governo terá não apenas líderes do Talibã, mas também outros políticos afegãos, acrescentando que a nova configuração será anunciada em breve. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o desejo do Talibã por reconhecimento internacional é a única alavanca do Conselho de Segurança para pressionar por um governo inclusivo e respeito pelos direitos, especialmente para as mulheres no Afeganistão. Guterres disse a repórteres que discutiu essa influência com o corpo de 15 membros durante uma reunião a portas fechadas na segunda-feira, pedindo que permaneçam unidos. O Talibã tomou o poder no domingo, 20 anos depois de ter sido derrubado por uma invasão liderada pelos americanos por se recusar a entregar o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, após os ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos. Guterres disse que estava pronto para falar com o próprio Talibã quando estiver claro com quem deveria falar e com que propósito. Por enquanto, funcionários da ONU em Cabul têm mantido contato próximo com o Talibã, acrescentou Guterres. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou fotos de civis afegãos sendo listados para retirada no aeroporto de Cabul, enquanto o governo Biden continua a enfrentar críticas pela forma de lidar com a retirada dos americanos do Afeganistão. A rápida tomada de controle do Talibã após a retirada das forças americanas parece ter pego Washington de surpresa e levou ao caos no aeroporto internacional de Cabul, com milhares de civis lutando para fugir do local. 12 pessoas morreram dentro e nos arredores do aeroporto, disse um oficial da OTAN e do Talibã. Os militares americanos dizem que as tropas estão guardando o aeroporto de Cabul, onde vários portões estão abertos, enquanto caças americanos sobrevoam a cidade para garantir a segurança da operação de retirada. E da multidão de pessoas fora do aeroporto de Cabul, um pequeno bebê foi perigosamente passado por um arame farpado até as mãos de um soldado americano que guardava o aeroporto de Cabul na quinta-feira. A filmagem compartilhada nas redes sociais mostra o sentimento de desespero entre muitos afegãos que temem o retorno repentino do Talibã ao poder. A cena comoveu os internautas mundo afora. Milhares de pessoas tentam chegar ao aeroporto de Cabul de todas as maneiras e fazer voos militares e civis para o exterior, mas em meio a cenas caóticas, alguns foram mortos ou feridos e membros armados do Talibã estão atirando para o alto na tentativa de controlar as multidões. Soldados americanos também estão de prontidão para evitar que o aeroporto seja invadido novamente, enquanto as evacuações de estrangeiros e afegãos estão em andamento. O presidente dos Estados Unidos avalia a retomada do Afeganistão pelos talibãs. Ele não está convencido de que o grupo islâmico vai deixar as principais crenças de lado. O presidente Joe Biden deu uma entrevista à rede ABC,
onde deixou claro seu ceticismo em relação ao Talibã. O grupo reassumiu o controle do Afeganistão de forma muito rápida, a partir do momento em que as tropas da coalizão, lideradas pelos Estados Unidos, deixaram o país. O grupo tem dito que mudou em relação ao que era na ditadura de 96 a 2001. Biden disse que não acredita na mudança anunciada e advertiu que os fundamentalistas terão que avaliar se o reconhecimento do novo governo pela comunidade internacional é mais importante que as rígidas crenças religiosas. O presidente norte-americano também colocou em dúvida a capacidade do grupo de administrar um país extremamente pobre e socialmente dividido como é o Afeganistão. Sobre a situação das mulheres, Joe Biden acredita que os retrocessos só serão evitados com pressão diplomática e econômica. A Turquia pede que a Europa se prontifique a receber refugiados afegãos. Milhares de pessoas estão deixando o país depois que os talibãs voltaram ao poder. O presidente turco Tayyip Erdogan disse que reforçou medidas de vigilância na fronteira com o Irã, uma das principais rotas de fuga dos refugiados afegãos. Milhares deles entraram clandestinamente na Turquia nas últimas semanas, à medida que os talibãs conquistavam províncias dentro do Afeganistão. Erdogan advertiu que o país, a unidade de armazenamento de migrantes da Europa, deixando claro que não quer assumir a responsabilidade pelo caos humanitário sozinho. O líder turco também revelou que pode iniciar negociações com um novo governo talibã para tratar de assuntos de interesse comum. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos na sequência. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Na França, trabalhadores de saúde não imunizados contra a Covid-19 podem perder o emprego. Parte da categoria tem participado de protestos contra as vacinas e o passe sanitário. Desde julho, algumas passeatas de protesto foram organizadas. Em geral, a maioria dos participantes nem usa as máscaras de proteção facial. São pessoas contrárias à exigência dos passes sanitários em bares e restaurantes e à vacinação, alegando o direito de escolha. O governo francês determinou que trabalhadores de saúde não imunizados até o próximo dia 15 de outubro não receberão os salários. As autoridades acreditam que depois que a medida foi anunciada, o índice de cobertura vacinal na categoria chegou a 70%. Mas há casos como o desta psicóloga que trabalha em um hospital ao sul de Paris. Ela se nega a tomar as doses por acreditar que as vacinas ainda não foram suficientemente testadas. Como a psicóloga, 6 companheiros de trabalho, numa equipe de 30, também resistem à imunização. Na França, 113 mil pessoas morreram de Covid-19 desde o início da pandemia. A variante Delta aumentou novamente a pressão sobre os hospitais, principalmente por causa do atendimento a pacientes não imunizados.
O México está lutando contra uma nova onda de infecções por coronavírus à medida que os casos diários atingem níveis recordes e o número oficial de mortes ultrapassa 250 mil, um dos mais altos do mundo. As autoridades de saúde relataram quase 29 mil novos casos diários, o maior número do México em qualquer dia, exceto por estatísticas pontuais. O país também registrou mais 940 mortes confirmadas, o maior número em um único dia desde fevereiro. No início deste mês, o Reino Unido colocou o México na lista vermelha de países sujeitos às restrições de viagens mais rígidas. Jaime González, um médico que estava comprando um tanque de oxigênio para um membro da família na cidade do México, disse que estava vendo leitos de hospital se enchendo novamente e com falta de oxigênio. É impossível manter-te encerrado por sempre. Uma escultura de manteiga foi revelada com grande alarde na Feira do Estado de Nova York. As cortinas caíram um dia antes da abertura da feira, revelando um monumento feito de 300 quilos de manteiga, destinado aos adolescentes que voltam à vida normal após a pandemia do coronavírus. Os artistas Jim Victor e Mary Pelton levaram 10 dias para fazer a escultura, que é intitulada de Volta às Aulas, Esportes e Diversão. Você vai precisar de leite para isso. De acordo com um comunicado à imprensa da American Dairy Association East. Este é o 53º ano em que a associação patrocina uma escultura de manteiga. E como as crianças do país voltam às aulas, o tema deste ano foi escolhido para abordar as atividades importantes que os adolescentes perderam durante a pandemia. A escultura apresenta adolescentes em uma cafeteria, campo de futebol e jogos em casa, e tem como objetivo promover o papel dos laticínios para levar as crianças de volta às atividades quase normais. Quando a feira terminar, todos os 300 quilos de escultura à manteiga serão quebrados e reciclados em um digestor de metano para serem transformados em energia renovável, disse a American Dairy Association. E agora o tênis. O terceiro cabeça de chave alemão, Alexander Zverev, estendeu a sequência de vitórias para passar às quartas de final do Western and Southern Open na quinta-feira. A proeza veio após uma vitória por sets consecutivos sobre o argentino Guido Pella. O recente vencedor da medalha de ouro olímpica perdeu apenas 4 pontos no primeiro serviço na vitória por 6-2 e 6-3, ao marcar um encontro pela primeira vez com o norueguês Casper Ruud, que derrotou o compatriota de Pella, Diego Schwartzman, por 6-4 e 6-3. O quarto cabeça de chave, Andrei Rublev, da Rússia, e o sétimo, o espanhol Pablo Carreño Busta, também avançaram após as respectivas vitórias por duplo set sobre o francês Gael Monfils e o polonês Hubert Hurkacz, enquanto o francês Benoit Paire derrotou o americano John Isner por 7-6, 6-7 e 6-1. A velocista bielorrussa quer competir pela Polônia depois das Olimpíadas do Japão. A atleta abandonou a delegação do país de origem logo depois da participação nos Jogos. A velocista dos 100 metros rasos, Kristina Timanowskaia, de 24 anos, abandonou a delegação da Bielorrússia depois de não conseguir chegar às semifinais da modalidade e criticar os dirigentes do país. A atleta se revoltou porque havia sido inscrita sem ser consultada na disputa dos 4x400. Chamada de volta à Bielorrússia, Kristina foi levada ao aeroporto, mas se recusou a embarcar. Ela pediu ajuda ao Comitê Olímpico Internacional e ganhou proteção da Polônia. Agora, a velocista espera a autorização para representar o país num processo que pode demorar até 3 anos. Saul Canelo Álvarez confirmou que vai enfrentar Caleb Sweat Hands Plant
pelo indiscutível título dos supermédios do boxe internacional em 6 de novembro em Las Vegas. Será uma superluta esperada por muitos. Álvarez, o mexicano, com um card de 56 vitórias, 1 derrota, 2 empates e 38 nocautes, é o favorito. Ele detém 3 títulos de 168 libras, sendo eles pelas WBC, WBA e WBO, enquanto Plant, o americano, tem muito menos vitórias, mas nenhuma derrota na carreira. Ele também é bom de nocaute, tem 12 pela IBF. Ambos os boxeadores dominaram os oponentes em lutas recentes. O mexicano Álvarez venceu o Joe Saunders, enquanto Plant derrotou o também americano Caleb Truax em janeiro. Os dois prometem um espetáculo de luta e nocaute em Las Vegas no início de novembro. O canoísta Isaquias Queiroz, medalha de ouro na prova de 1.000 metros C1 nas Olimpíadas de Tóquio, tem inspirado as crianças das comunidades ribeirinhas do Amazonas. Se muitos já cresceram com os remos nas mãos, agora um novo herói está estimulando o espírito olímpico. O brasileiro Isaquias Queiroz dos Santos conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas do Japão na prova C1 1000 metros. O ouro em Tóquio não foi a primeira conquista de Isaquias. Ele também ganhou 2 pratas e 1 bronze nas Olimpíadas do Rio em 2016. E as conquistas do canoísta vêm motivando dezenas de crianças a praticar canoagem competitiva em Três Unidos, uma comunidade indígena no rio Cuieiras, um afluente do rio Amazonas. Bem dizer, ele é minha motivação para mim remar todos os dias. Tailo é uma das cerca de 60 crianças de apenas 7 anos que se inscreveram no projeto Canoagem Indígena, uma parceria da Fundação Amazônia Sustentável e a Confederação Brasileira de Canoagem. Muitos dos atletas mirins são indígenas e a maioria deles tem grande familiaridade com a água, seja pela pesca ou pelo hábito de usar as canoas como meio de transporte. E se na pesca eles remavam devagar para não espantar os peixes, agora, segundo o técnico Nivaldo Oliveira Cordeiro, eles estão aprendendo a remar forte. Graças à iniciativa, os jovens contam com equipamentos adequados e muitos treinam até 4 horas por dia nas águas pesadas do Cuieiras. Praticamente eles nasceram dentro de um caiaque, de um barco, de uma canoa indígena e isso aí já veio favorecendo eles, vamos supor, em equilíbrio, em termos de resistência. O técnico acredita que o pequeno Tailo tem chances de ir tão longe quanto o herói dele, Isaquias Queiroz. Segundo o Nivaldo, talento não falta ao Tailo. O projeto está em andamento desde 2019 e o recente triunfo de Isaquias no Japão aumentou ainda mais a procura pelas aulas. E agora mais um intervalo comercial e já voltamos. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias.
A ajuda estrangeira finalmente chegou às áreas rurais do sudoeste do Haiti. Os alimentos chegam dias depois que os terremotos mataram pelo menos 2.189 pessoas e reduziram milhares de prédios a escombros. Centenas de pessoas fizeram fila para receber provisões do Programa Mundial de Alimentos da ONU, o PMA, em um acampamento na cidade rural de Camp Perrin, para pessoas deslocadas pelo terremoto de magnitude 7,2 no sábado. Há comida para 3.000 pessoas e 600 famílias, disse o diretor do PMA no Haiti, Perry Honorat. Ele acrescentou que cada família vai receber 50 quilos de comida. Um deslizamento de terra causado por 2 noites de chuva forte no início da semana bloqueou parcialmente a estrada principal que leva à área. Por isso, os alimentos demoraram para chegar, revelaram fontes do governo. O número de mortos em um ataque a civis e militares no norte de Burkina Faso aumentou para 80 pessoas. Foi o que informou um comunicado oficial do governo. O ataque aconteceu na quinta-feira, quando militantes islâmicos invadiram um comboio de civis que estava sendo escoltado pela polícia militar perto da cidade de Arbinda, o mais recente em uma série de ataques na região do Sahel, na África Ocidental. 59 civis, 6 milicianos pró-governo e 15 policiais militares foram mortos, disseram o governo e os militares nesta sexta-feira. O número inicial de mortos foi estimado em 47 no dia anterior. O coronel-major Salfo Kabore, governador da região onde aconteceu o ataque, visitou sobreviventes no Hospital Central da região Dori. Mulher é resgatada em alto mar depois que o barco em que ela tentava fugir para as Ilhas Canárias virou. Ele estava cheio de migrantes africanos. O resgate foi feito por um helicóptero da Marinha Espanhola. A mulher estava a cerca de 220 quilômetros das Ilhas Canárias e, segundo ela, 40 pessoas viajavam na precária embarcação. O resgate localizou 2 corpos nas proximidades do barco, mas as outras pessoas não foram encontradas. A sobrevivente foi levada com um quadro severo de desidratação para Las Palmas. A migração de africanos para as Canárias tem aumentado a cada ano. Em 2021, 7.500 pessoas fizeram a travessia. O ano passado já havia registrado um número 8 vezes maior que o de 2019. O Facebook lançou o teste de um novo aplicativo de trabalho remoto de realidade virtual. Os usuários utilizam fones de ouvido Oculus Quest 2 da empresa para realizar reuniões como versões de avatar de si mesmos. O teste beta do aplicativo Horizon Workrooms do Facebook acontece enquanto muitas empresas continuam a trabalhar em casa depois que a pandemia de Covid-19 reduziu os espaços de trabalho físicos. O Facebook vê o lançamento mais recente como um passo inicial para a construção do metaverso futurístico que o CEO Mark Zuckerberg divulgou nas últimas semanas. A maior rede social do mundo investiu pesadamente em realidade virtual e aumentada, desenvolvendo hardwares como os fones de ouvido Oculus VR e outras tecnologias. A empresa disse que não usaria as conversas de trabalho das pessoas e materiais em workrooms para direcionar anúncios no Facebook. E a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos atualizou o caso antitrust contra o Facebook, acrescentando mais detalhes sobre a acusação de que a empresa de mídia social esmagou ou comprou rivais. Mais uma vez foi pedido ao juiz que obrigue a gigante das mídias sociais a vender o Instagram e o WhatsApp.
Com 80 páginas, a nova reclamação é significativamente mais longa do que a reclamação original de 53 páginas e inclui dados adicionais e evidências destinadas a apoiar a alegação da FTC de que o Facebook é um monopolista. Uma parte ampliada da reclamação argumenta que o Facebook domina o mercado de redes sociais pessoais dos Estados Unidos. O Facebook disse que continuará lutando contra o processo e as ações da empresa pouco se alteraram, valendo $355,67 nas negociações da tarde. Os policiais negociaram horas com um homem que dizia estar com uma bomba perto do Capitólio americano em Washington. O artefato supostamente estaria na caminhonete dele, mas todo o perímetro foi cercado em cerca de 1 quilômetro em volta da Casa Branca. A polícia do Capitólio disse que não entendeu o motivo pelo qual o homem estava falando que tinha uma bomba, mas confirmou que ele estava transmitindo ao vivo pela internet de dentro do veículo e em frente à biblioteca do Congresso do outro lado da rua do Capitólio. O chefe de polícia do Capitólio, J. Thomas Menger, disse a repórteres que o homem estacionou o veículo na calçada e avisou a um policial que tinha uma bomba enquanto segurava o que parecia ser um detonador. Logo depois, a polícia confirmou que nenhum explosivo foi encontrado, mas o FBI levou o homem para ser interrogado. Um pacote suspeito provocou o fechamento de um dos mais conhecidos endereços de Nova York. Um grande contingente de segurança foi mobilizado para investigar se era alguma ameaça de bomba. A informação de que um homem havia atirado um pacote suspeito perto de uma vitrine mobilizou rapidamente o aparato de segurança. Os acessos a 3 quarteirões da Times Square foram fechados com grades metálicas. Bombeiros foram colocados de prontidão enquanto grupos de policiais cuidavam da vigilância. Cães farejadores foram usados para verificar a presença de explosivos. Um deles indicou alguma suspeita e uma equipe extra usada em casos de emergência constatou que não havia perigo. Durante os trabalhos de investigação, muitas pessoas pararam para ver o que estava acontecendo. Algumas aproveitaram para tirar fotos da ação policial. As defesas aéreas da Síria enfrentaram na quinta-feira uma agressão israelense. Foi no interior de Damasco, disseram a TV estatal síria e a agência de notícias SANA. Uma fonte militar síria disse em um comunicado que o inimigo israelense realizou uma agressão aérea com rajadas de mísseis do sudoeste de Beirute. O comunicado acrescentou visando alguns pontos nas proximidades da cidade de Damasco e arredores da cidade de Homs. Os militares israelenses não comentaram imediatamente o relato do ataque na Síria. E agora mais um intervalo comercial e já voltamos. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo. Está vendo essa imensidão azul? É toda nossa, até onde a vista alcança e muito além. O Brasil possui uma área imensa no mar. São mais de 5,7 milhões de quilômetros quadrados. É a nossa Amazônia Azul. É riqueza, é emprego, é ciência, soberania, é bem-estar, turismo, sustentabilidade. 16 de novembro, Dia Nacional da Amazônia Azul. Amazônia Azul. Nosso mar, nossas águas. É Brasil. O jornalismo tem uma cara nova e você, um novo lugar para acompanhá-lo. A melhor maneira de ver o mundo mais perto. Mundial Telenotícias Brasil. A
tempestade tropical Grace despejou fortes chuvas na costa caribenha do México na quinta-feira, mas parece ter poupado sérios danos aos resorts turísticos locais ao se mover pela península de Yucatán para o Golfo do México, onde deveria se fortalecer novamente. O governo do estado de Quintana Roo, lar dos resorts de praia Cancún e Tulum, disse que ninguém ficou ferido durante a passagem de Grace, que atingiu a costa mexicana como um furacão de categoria 1 pela manhã, antes de se transformar em uma tempestade tropical no interior. Imagens de mídia social mostraram placas de rua derrubadas e palmeiras balançando ao vento perto de Tulum. E as autoridades relataram algumas enchentes, quedas de energia e árvores arrancadas. Rumo ao oeste, Grace era esperado para atingir a costa do estado de Veracruz como um furacão na noite de sexta-feira, disse o National Hurricane Center, com sede em Miami. Houve avisos de condições perigosas e tempestades. A tempestade tropical Fred trouxe fortes chuvas e ventos ao centro de Massachusetts na quinta-feira. A polícia teve que resgatar 4 carros presos pela enchente, que aumentava rapidamente enquanto eles passavam por debaixo de um viaduto. Os motoristas ficaram presos por volta das 10h30 da manhã. Equipes de emergência conseguiram resgatar 2 homens e 2 mulheres, nenhum dos quais parecia ter sofrido ferimentos graves, informaram os bombeiros. A tempestade tropical Fred atingiu os Estados Unidos ao longo da Flórida na tarde de segunda-feira, com chuva forte e ventos de 104 quilômetros por hora. E a pancadaria comeu solta no Peru. Os confrontos aconteceram na cidade de Huaraz, depois que a polícia realizou uma operação para retirar vendedores ambulantes de um mercado local. Os vendedores ambulantes atiraram varas contra os policiais armados com escudos e cacetetes para tentar impedir as autoridades de retirá-los da área e confiscar as mercadorias. Para tentar salvar os produtos, os ambulantes saíram no braço com os policiais. Nenhum ferimento foi relatado após o confronto. A operação foi realizada sob ordem judicial para retirar os vendedores ilegais das ruas de uma das principais avenidas da cidade. A juíza que supervisionou a concordata dos escoteiros da América aprovou o pedido da organização juvenil para assinar um acordo de 850 milhões de dólares para resolver milhares de reclamações de abuso sexual. A decisão da juíza de falências dos Estados Unidos, Lori Selber Silverstein, permitirá que os escoteiros avancem com um plano de reorganização proposto que permitiria ao grupo sair da falência até o final do ano. Acho que os devedores cumpriram o padrão relevante, disse a juíza em uma audiência no tribunal. Fundados em 1910, os escoteiros entraram com um pedido de proteção contra a falência, capítulo 11, em fevereiro de 2020, após serem atingidos por uma enxurrada de processos de abuso sexual. Os escoteiros pediram desculpas e disseram que estão comprometidos em cumprir a responsabilidade social e moral de compensar os sobreviventes de maneira equitativa. A organização afirmou ainda que nada pode desfazer os trágicos abusos sofridos pelas vítimas e que acredita que o processo de falência é a melhor forma de indenizá-las. Traficante colombiano é preso durante cerimônia de casamento. Ele estava escondido nas montanhas do noroeste do país desde 2017. O traficante Luiz Daniel Machete Santana, do Cartel do Golfo, foi preso quando se casava em Antioquia, província onde fica a cidade de Medellín. Segundo o Ministério Público, Machete cuidava das atividades de logística e segurança do cartel. Ele já vinha sendo rastreado pelas autoridades que aproveitaram a cerimônia nupcial para finalmente prendê-lo.
Mortandade de peixes revela altos níveis de poluição em uma das atrações turísticas de Múrcia, no sudeste da Espanha. A lagoa salgada, conhecida como Mar Menor, agoniza por causa da contaminação por fertilizantes. O despejo de fertilizantes de propriedades agrícolas vizinhas na lagoa provocou a morte de 20 toneladas de peixes e crustáceos. Altos níveis de fosfatos e nitratos aceleraram a formação de algas que bloqueiam a luz solar e diminuem o oxigênio da água, matando os peixes. Os membros de uma associação de proteção à lagoa fizeram um protesto logo depois do desastre ambiental. O governo local alega que a mortandade de peixes foi motivada pela onda de calor na região, mas os ecologistas insistem que a sopa verde em que se transformou a lagoa é consequência da falta de proteção contra os poluentes. A região, que já atraiu a atenção de muitos turistas, já não consegue mais atrair tantos visitantes e alguns moradores colocaram suas casas à venda. Poucos dias após o primeiro avistamento de vespas gigantes asiáticas do ano, funcionários do Departamento de Agricultura do estado de Washington e Oregon se reuniram a apenas alguns quilômetros ao sul da fronteira canadense. O objetivo é aprender como capturar, rastrear e erradicar a espécie extremamente ameaçadora. As chamadas vespas assassinas, que podem crescer até 5 centímetros de comprimento e foram presas pela primeira vez no verão passado, podem ter um impacto devastador nas populações de abelhas e vespas nativas. Uma vez avistado, o vespão deve ser rastreado até o ninho para que a rainha e outros vespões possam ser destruídos, de preferência antes de se reproduzir. É um processo em 3 partes, de acordo com Chris Loney, entomologista do Departamento de Agricultura do estado de Washington. Primeiro, encontrar o vespão. Segundo, marcar com um transmissor de rádio. E, por último, localizar e erradicar o ninho. Milhares de armadilhas escadas com suco de laranja ou geleia estão penduradas em árvores ao longo de prováveis caminhos de vespas. Quando uma é capturada, ela é equipada com um transmissor de rádio e solta na esperança de que possa ser seguida de volta ao ninho. Quando a vespa gigante asiática começa a sair de seus ninhos em preparação para uma estação reprodutiva, os preparativos para rastreá-la e destruí-la continuam na esperança de que ela possa ser impedida de se firmar e ameaçar as abelhas e a agricultura da região. E ficamos por aqui com esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Lembrando que todos os dias, de segunda a sexta-feira, também estamos ao vivo no YouTube a partir das 6 da tarde. Acompanhe por lá também. Muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo na próxima edição. Até lá. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar, em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo.